Muito bem, pessoal. Aqui é o Harry Sultan. Ser muçulmano é como estar em um espectro. Você pode ter islamistas ultraconservadores, extremistas suicidas, jihadistas que odeiam todos os não muçulmanos e eles não vão descansar até que o mundo inteiro se torne Darul Islam. Muçulmanos podem ser bem à esquerda, progressistas, liberais, aparentando modernidade, indo a bares, talvez clubes de strip e tomando cerveja com você. Que podem parecer muito modernos, muçulmanos super liberais, mas há uma coisa em que todos eles concordam, que é o ódio deles pelos judeus. Sim, não importa o quão ultra super liberal um muçulmano seja, lá no fundo ele ainda odeia os judeus. Ele pode nem saber disso e até mentir para si mesmo dizendo não odeio os judeus, odeio o sionismo. Mas, mais cedo ou mais tarde, o ódio deles pelo povo judeu sempre vem à tona. Demorei muito tempo para perceber o ódio profundo que é enraizado e doutrinado em nós desde a infância. Mesmo após deixar o Islã e me tornar ex-muçulmano, só entendi isso totalmente no dia 7 de outubro. Ok, deixa eu te dar um exemplo. Um desses muçulmanos com aparência super ultra liberal é esse cara, Ayub Khan. Olha pra ele, não tem barba tradicional, é advogado e de Birmingham. Ok, desculpa, isso não conta a favor dele. Então, ele fez uma petição onde solicitou que os torcedores do Maccabi Tel Aviv não deveriam ser permitidos de assistir ao jogo deles no Aston Villa. A polícia de West Midlands atendeu ao pedido dele e declarou que os torcedores do Maccabi Tel Aviv não devem ir a Birmingham. Agora, o que isso significa? Quais são as implicações? Isso significa que pessoas judias não podem vir a uma cidade na Grã-Bretanha que é 30% muçulmana para assistir a uma partida de futebol ou apoiar seu povo. Agora vou tratar das preocupações legítimas desses torcedores. Mas esse não é o motivo pelo qual a polícia de West Midlands proibiu os torcedores do Maccabi Tel Aviv de comparecerem. O motivo que eles deram é que isso vai causar distúrbios. O Aston Villa foi informado pelas autoridades de Birmingham que nenhum torcedor do clube israelense Maccabi Tel Aviv poderá comparecer ao jogo da Liga Europa contra o Aston Villa no início de novembro. Eles estão alegando preocupações com a segurança. Haviam crescido as dúvidas na região de Birmingham sobre essa partida, especialmente sobre o potencial de ocorrerem protestos pró-Palestina e anti-Israel ao redor desse jogo. As conversas já vinham acontecendo há semanas e entendemos que as reuniões de hoje levaram a essa decisão. Agora há alguns comunicados. O Aston Villa deixa claro que não decidiu isso. A polícia de West Midlands disse que tudo se baseia no certificado de segurança do Grupo Consultivo de Segurança de West Midlands, emitido pelo Conselho Municipal de Birmingham. Perturbação por quem? Quais britânicos brancos vão causar perturbação? Eles vão atacar os torcedores de futebol de Tel Aviv? Não, vão ser muçulmanos, porque Birmingham agora é 30% muçulmana. Deixe-me te mostrar isso. 30% de Birmingham é muçulmana. Apenas 34% é cristã. Esses sem religião, esses ateus, infelizmente são uma decepção. A maioria é woke. Esses deveriam ser meu povo, mas são wokes. Passam pano para essas pessoas e também odeiam judeus. Quem é esse cara? Esse tal de Ayub Khan? Ele é um deputado pelo distrito chamado Paribar. Certo. Agora olhe para a demografia religiosa. Por que ele se tornou deputado nesse distrito? É que 45% do distrito é muçulmano e vão votar em outro, não importa o que aconteça. E ele é independente, aliás. Ele não é um político trabalhista, ele é independente. Ainda assim, ele venceu facilmente, pois muçulmanos votam em outros muçulmanos. Não importa qual é a política econômica ou de saúde dele, como ele vai melhorar a vida dos seus eleitores, nada disso importa. Se ele é pró-Palestina, anti-judeu, apenas muçulmano, ou se chama Ayub Muhammad ou Abdul, eles votarão nele. Isso destaca outro grande problema. Existem cerca de 5 a 6 milhões de muçulmanos na Grã-Bretanha, e eles estão concentrados em determinados distritos eleitorais, o que significa que eles vão votar em muçulmanos. Como eu disse, esse cara não parece ser um islamista radical. Ok, ele pode ser um muçulmano de esquerda ou um muçulmano moderado de centro. Ok, ele não é um islamista fanático, mas mesmo assim ele odeia os judeus. Se você perguntar para ele, vai dizer que não, que só odeia o sionismo. Veja como os torcedores do Maccabi Tel Aviv agiram na Holanda no ano passado. Como eles se comportaram? Como prometido, serei justo e objetivo na análise.
Existe um vídeo de torcedores do Tel Aviv agindo como verdadeiros lunáticos, hooligans cantando músicas terrivelmente racistas. Ok, o vídeo é tão ruim que eu nem posso mostrar pra vocês porque o YouTube vai derrubar. Ok. O hooliganismo não se limita só aos torcedores do Maccabi Tel Aviv. E como eu disse, a polícia de West Midlands não os baniu por comportamento antissocial ou racista. Eles disseram, vocês não são bem-vindos porque isso causará distúrbios na região. E como eu disse, distúrbios causados por quem? Por muçulmanos, porque foi exatamente isso que aconteceu na Holanda. Em 2024, a polícia holandesa descobriu um plano elaborado para atacar os torcedores do Maccabi Tel Aviv, e eles estavam caçando esses torcedores. Deixe-me ler isso para você para não falar nada errado, sim? Em novembro de 2024, após a partida da Liga Europa entre o Ajax e o Maccabi Tel Aviv em Amsterdã, grupos organizados no WhatsApp e Telegram caçam e atacam torcedores israelenses com mensagens convocando caça aos judeus, cantos antissemitas e violência. Apesar de alguns torcedores do Maccabi cantarem músicas anti-árabes e pequenos confrontos antes do jogo, isso é verdade. Os ataques após a partida focaram nos judeus, ocorreram em diversos momentos e foram condenados internacionalmente como um pogrom. Autoridades holandesas prenderam dezenas, confirmando a intenção premeditada. Talvez eu não possa mostrar alguns desses vídeos, mas eram absolutamente horríveis. Veja como essa conta de propaganda islamista se vangloria disso. Hooligans do Maccabi Tel Aviv estão sendo atacados na Holanda. Ignoraram o minuto de silêncio pelas vítimas de Valência e entoaram cantos racistas sobre o extermínio de árabes. Marroquinos holandeses estão mostrando para eles que aqui não é Israel. Não eram holandeses atacando judeus, mas sim marroquinos holandeses. Muçulmanos. Então, onde quer que haja muçulmanos, os judeus já não são mais bem-vindos. Essa é a mensagem que transmitem. Como eu disse, seja você um islamista fanático ou um muçulmano moderninho como esse cara, todos estão unidos no ódio aos judeus, e os muçulmanos sabem o que fazem. Deixe-me ler para você um tweet do propagandista islamista favorito da Grã-Bretanha, o editor-chefe do Channel 5 Pilox, Roshan Amsaleh. Tommy Robinson agora está planejando um comício em Birmingham para apoiar o Maccabi Tel Aviv no dia do jogo. Ele e seus capangas certamente serão recebidos pela polícia de Birmingham. Não. Da última vez que Tommy esteve em Londres, apenas cerca de uma dúzia de pessoas foi presa. E na semana seguinte, quando os esquerdistas ou os pró-Palestina estavam em Londres protestando, fazendo o que sabem fazer de melhor, quase 500 pessoas foram presas. Então sim, haverá presença policial. Mas os conservadores ou as pessoas da direita? Quem ama seu país e preserva a identidade cultural e histórica é bem comportado. O mesmo acontece na Austrália. Desculpe mudar de assunto, mas preciso mostrar este vídeo porque a polícia australiana está atuando melhor que a britânica. Ontem mesmo tivemos o Antifa protestando na Austrália também. E veja o que eles fizeram. Ouça o chefe da polícia de Victoria. Ouça o que ele está dizendo. Isto foi o que jogaram nos policiais hoje. E eu acho que Melbourne já está de saco cheio. Vejo nas redes sociais e plataformas de streaming de alguns desses grupos que alegam uso excessivo de força pela polícia. O fato é que isso estava sendo jogado nos policiais. Garrafas cheias de cacos de vidro estavam sendo jogadas nos policiais. Frutas podres eram lançadas nos policiais, lixeiras e bandeiras pegavam fogo. Bandeiras australianas foram queimadas. Sabe, de verdade, já chega. As pessoas vieram para arrumar confusão com a polícia. Quem causou confusão foram os policiais e grupos motivados por questões da esquerda. Vou te falar sobre o Grupo Marcha pela Austrália. Eles foram pacíficos, foram participativos, ouviram nossas instruções, fizeram o que foi pedido e protestaram, dando exemplo. Exemplo, nacionalistas e conservadores seguiram as instruções, assim como no Reino Unido. Mas a polícia britânica não reconhece isso. É o Antifa que está fora de controle, é a esquerda que está fora de controle. É só uma questão de tempo. Estou feliz pela Austrália, estou feliz pela polícia de Victoria. Acho que a polícia de Victoria está fazendo a coisa certa. Mesmo que tenhamos um primeiro-ministro progressista, ou um primeiro-ministro que está sempre agradando os progressistas, ou agradando a esquerda, nossa polícia não é politizada como é o caso na Grã-Bretanha, então há uma luz de esperança na Austrália. Eu realmente espero que a gente reprima esses Antifa de extrema esquerda, volquistanes de cabelo azul, terroristas pró-Pali. Eu realmente espero que sim. Voltando a esse propagandista islamista,
Então ele está usando linguagem codificada, enviando um sinal para seus colegas muçulmanos de que, quando Tommy Robinson vier a Birmingham, vocês sabem o que fazer. Violência séria agora é quase uma certeza em Birmingham. Por quê? Por quê? A violência séria é uma certeza em Birmingham. Por quê? Se Tommy Robinson liderar seu comício com algumas milhares de pessoas, ou talvez dezenas de milhares, porque ele está muito popular hoje em dia em Birmingham, você cuida da sua vida, por que haveria violência? Isso é ele mandando um sinal para seus colegas islamistas, para que saiam e mostrem quem é que manda. Como você ousa deixar judeus virem apoiar o clube de futebol deles na nossa cidade? Birmingham Sheriff. E tudo isso porque Keir Starmer ignorou o conselho da polícia, pois ele está nas mãos do lobby sionista. Agora, não importa o quanto Tutiaquia tente agradar esses islamistas, eles nunca vão aceitá-lo. Vou ler para você, talvez não seja apropriado, mas vou mostrar. Eu não vou citar o nome desse influenciador paquistanês famoso que conhece todas essas pessoas influentes na Grã-Bretanha. Olha o que ele estava me dizendo. Essa foi a mensagem dele, vou ler para você bem rápido. A mudança de regime começou nos Estados Unidos da América e em breve ocorrerá no Reino Unido, que terá um primeiro-ministro muçulmano. Eles planejam e esperam por isso. Tutiaki. Não importa o quanto tente agradá-los, ainda vão atrás de você. Pelo menos a direita e os conservadores sabem quem é o inimigo e fortalecem sua posição. Vocês serão varridos da face da política britânica. Toda a esquerda será destruída. Na verdade, sinto pena deles porque as pessoas que tentam agradar ou apaziguar têm uma agenda. Eles não gostam dessas pessoas, talvez eu não devesse ter pena. Agora, os conservadores, certo? Kemi Betternock também se pronunciou. Vamos ouvir. Para dizer, eu acho que é uma vergonha nacional. Isso é algo que a polícia deveria ser capaz de lidar. Nós não podemos ser um país onde dizemos para as pessoas judias que elas não podem vir assistir futebol porque a segurança delas não vai ser garantida. Quero ver a polícia achando formas de garantir a segurança deles e enviar a mensagem aos islamistas e a quem promove ódio contra judeus de que isso não ocorre no Reino Unido. A Grã-Bretanha sempre foi e deveria ser refúgio para judeus. Você quer que a polícia de West Midlands reverta essa decisão? Cami Bona. Sim, eles deveriam. Se não fizerem, a ministra do Interior deve agir. Semana passada, ela falou sobre o que queria fazer pelo povo judeu. Não acreditei nela. Depois lembrei quando ela deitou em frente a um Sainsbury's por vender produtos israelenses. Devem dar confiança ao povo judeu no país. Se a ministra do Interior não conseguir, cabe ao primeiro-ministro. Ele precisa mostrar que tem coragem e não é tão fraco a ponto de permitir que o povo judeu seja aterrorizado aqui. E eu diria o seguinte, o que começa com os judeus, não termina com os judeus. Não podemos permitir que multidões dominem o país e intimidem grupos da comunidade. E a polícia diz que é tudo muito difícil. Isso simplesmente não é bom o suficiente. Mas Birmingham Sheriff é uma cidade muçulmana. Você já a perdeu. 30% de Birmingham é muçulmana. E, como mencionei, tanto muçulmanos liberais quanto islamistas de extrema-direita ou jihadistas compartilham o ódio pelo povo judeu. Então esse foi Roshan Amsaleh, o maior veículo de propaganda islamista da Grã-Bretanha. Quem estará financiando eles? Mas Eles nem sequer escondem o antissemitismo deles ou os planos que têm para o povo judeu. Deixe-me mostrar outro vídeo. Isso deveria servir de alerta para todos. Imagine se Tommy Robinson tivesse falado algo parecido. Você está pronto? Ouça este clérigo islâmico muçulmano em Birmingham. Isso não acontece só em países muçulmanos distantes, mas aqui, com alguém incentivando muçulmanos britânicos ou de Birmingham a agir assim. Ele está sentado em uma mesquita em Birmingham e está dizendo: nós não mostraremos misericórdia a eles. Eles nem sequer puseram os pés em Birmingham ainda. É por isso que a polícia de West Midlands está dizendo: não podemos garantir a segurança deles. Vai haver tumulto por causa dessas pessoas. Nós protegemos os vulneráveis de qualquer tipo de exploração. Esse é o caráter de um muçulmano que tem um muçulmano como Rahman. Lembre-se, Rahman está em seu lugar, está em seu lugar. Quando os torcedores do Tel Aviv vierem a Birmingham em breve, não exibiremos Rahman em Birmingham. Não mostraremos para eles. Vi torcedores do Tel Aviv, povo judeu, todos vocês islamistas radicais serão deportados. Deportações em massa são necessárias ou a civilização ocidental acabará.
Isso ocorre em todo o Ocidente. Veja outro imã em Birmingham. Birmingham Sharif é um antro de extremismo islâmico. Isso não é no Afeganistão. Este muçulmano de Birmingham, um exemplo brilhante e reluzente do multiculturalismo e integração britânicos, está te ensinando como apedrejar uma mulher adúltera. Que ela seja punida e apedrejada até a morte. E de acordo com a Sharia, novamente, quando se trata de mulheres, deve ser cavado um buraco na terra, no chão, e ela deve ser coberta até a metade do corpo para que seu sáter não apareça. Então, basicamente, ela não deve ficar com os seios à mostra. Ou seja, você não deveria se masturbar pela última vez sobre uma mulher moribunda e então deveria apedrejá-la até a morte. Essas são as pessoas que estão andando entre vocês. Elas vivem na sociedade britânica, elas estão mantendo a sociedade britânica como refém. E só na semana passada foi isso que aconteceu em Birmingham. Só na semana passada o carro de um blasfemador foi incendiado. Ao morar em Sparkbrook e insultar Allah, os muçulmanos levam a religião a sério. Alhamdulillah, veja isso. Vandalizaram a casa dele e ele fugiu. O cara fugiu da própria cidade, do próprio bairro, porque demonstrou discordância em relação ao Islã. Isso em breve vai acontecer em todas as cidades britânicas. Estamos assistindo ao fim de uma das maiores civilizações da história humana, a pequena ilha chamada Grã-Bretanha. Acho que não existe nenhum país que tenha tido um impacto maior na história do mundo do que a Grã-Bretanha. E é muito triste ver a Grã-Bretanha indo pelo ralo bem diante dos nossos olhos. E isso está acontecendo em câmera lenta. É um desastre anunciado em câmera lenta. Aliás, o deputado Ayub Khan afirma, não é sobre judeus, mas sobre os hooligans do Maccabi Tel Aviv. Não é antissemitismo, é apenas vandalismo com o qual estamos lidando. Quantas vezes ele falou sobre outros clubes de futebol com hooligans? Acertou, não é? Nunca. Nós vemos você. Veja isso. Se não é sobre judeus, então por que todos esses islamistas fanáticos estão comemorando? O cara à direita, eu tenho outro vídeo pra você. Maccabi, os torcedores do Tel Aviv têm sido fãs, bom para Aston. E Aston será um apoiador? Devemos agradecer ao irmão Ayub. Quem está comemorando Ayub Khan, esses extremistas fanáticos? Mas isso foi o começo do trabalho. Já afastamos os fãs do vinho de Aston. Agora é o próximo passo, com certeza. Como meu irmão Ahmed Yakub disse, os fãs foram proibidos de vir, com razão. Fãs em Amsterdã gritavam, matem os árabes. O próximo passo é, se estamos banindo países como a Rússia e não permitindo que seus torcedores venham, então por quê? Com razão? Não deveríamos banir só os torcedores israelenses, mas também os times. Por isso, no dia... Todo israelense deveria ser banido, não apenas o time israelense. Todos os israelenses deveriam ser banidos. Esse seria o próximo passo. Todos os judeus deveriam ser banidos. Olhe para eles, olhe para os rostos deles. Eles são extremistas. Eu vou te mostrar, vou te provar isso. A partida. Estaremos aqui nos juntando aos muitos Gruta Apolfestin e tenho certeza de que estamos fazendo barulho suficiente para resolver isso. Nosso desagrado pelo establishment israelense. Precisamos nos unir porque precisamos enviar uma mensagem clara ao establishment israelense de que não vamos compactuar com qualquer ideia de genocídio. E nós estaremos ao lado dos palestinos. Netanyahu saberá e receberá uma mensagem forte quando Maccabi Alevik não jogar no Vila. Lembra disso? Esse homem à direita que mostrei é um fanático islamista. Eu não ficaria surpreso se ele fosse o cara por trás do incêndio desse carro. Deixe-me mostrar por que estou dizendo isso. Lembre-se disso. O mesmo cara. Birmingham não vai tolerar a falta de respeito ao nosso profeta. Que a paz esteja com ele e haverá consequências para suas ações. Você terá repercussões pelas suas ações. Fomos treinados desde o nascimento para defender a honra do nosso profeta e estamos dispostos a dar a nossa vida por isso. Então eles estão dispostos a dar suas vidas para defender a honra do seu profeta. A cidade de Birmingham, não os muçulmanos, a cidade de Birmingham. A cidade de Birmingham caiu. Agora, Tutiakia mostrou um pouco de coragem e ignorou o conselho da polícia de West Midlands de proibir os torcedores do Maccabi Tel Aviv de assistir a partida de futebol. Mas eu não sei. Vamos ver onde isso vai dar. Me sinto mal pelo povo judeu. E a Europa está rapidamente se tornando um lugar inseguro para vocês. São os anos 30 de novo, mas desta vez são os islamistas, não os nazistas. São os islamistas que estão tornando a vida difícil para vocês.
E o maior apoiador dos islamistas, Mehdi Hassan, ele tweetou isso. Ele é tão pró-Hamas e não é tão inteligente assim. Quero dizer, ele parece inteligente, mas não é tão inteligente assim. Então esse cara disse, algo está profundamente quebrado na Grã-Bretanha. Judeus não podem rezar seguros. 2 judeus foram mortos, não podem torcer por um time e agora nem expressar sua fé publicamente. Não são os anos 1930 na Europa, e sim o Reino Unido em 2025. E o apoiador dos islamistas, um islamista enrustido, ele não é um muçulmano de fachada, ele é um islamista radical. Isso é uma mentira e alarmismo com discurso vitimista absurdo. Milhares de torcedores judeus britânicos estão assistindo aos jogos de futebol normalmente em todo o Reino Unido. As pessoas que foram banidas em Birmingham eram um grupo específico de hooligans de futebol israelenses de extrema-direita. Confundir judeus britânicos com israelenses viola a definição de antissemitismo da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que esse cara e o amigo alegam amar, ou seja, ele afirma ser uma mentira total. 2 judeus foram mortos há apenas algumas semanas em Manchester por um jihadista chamado Jihad. Então isso não é uma mentira. Não pode torcer para um time de futebol. Isso também é verdade. Como saber se são torcedores do Maccabi Tel Aviv ou apenas fãs comuns? Quero dizer, se são hooligans. Nem todo torcedor de um time de futebol sai em grupo. Simplesmente não faz sentido. Como você vai distinguir algo? Eu poderia ser torcedor do Maccabi Tel Aviv, agora não posso ir lá. Então eu pergunto, Grok, o antissemitismo aumentou no Reino Unido? O principal inimigo deles é o Grok. Em vez de discutir com eles, apenas peça para verificar os fatos da declaração dele. Segundo o Community Security Trust, CSC, os incidentes antissemitas no Reino Unido subiram de 1.662 em 2022, um número já muito alto. 1.600 judeus só em 2022 foram vítimas de racismo violento, antissemitismo, 1.600 pessoas. E como se não bastasse, esse número dobrou para 4.103 em 2023, um aumento de 147% após o ataque do Hamas em 7 de outubro. Em 2024, houve 3.528 incidentes, o segundo maior número já registrado, e mais que o dobro do registrado antes de 2023. Então, a verdade é o maior inimigo dessas pessoas. Meu povo judeu, meus amigos judeus. Vocês são poucos, mas estão do lado certo da história, lutando por sua sobrevivência. Ok, como eu disse, esses vândalos, etc., existem em toda a cultura. Existem pessoas ruins em toda a cultura. Mas eles rapidamente colocam todos vocês no mesmo saco. Quando você os confronta, eles dizem, nem todos os muçulmanos, não somos todos assim, nem todas as pessoas de pele escura, nem todos os paquistaneses. Eles sempre submetem o povo judeu a padrões diferentes. Sempre. Esta tem sido uma guerra brutal. Israel lançou 13 vezes a quantidade de trinitrotolueno que foi lançada em Hiroshima. No entanto, o número de pessoas que morreram em Gaza não é 13 vezes o número de pessoas que morreram em Hiroshima. Cerca de 150 mil morreram em Hiroshima, 60 mil em Gaza, sendo 30 mil do Hamas. Isso é 1 para 1, a melhor proporção entre civis e combatentes, mas ainda é genocídio. Eles têm outros padrões. Britânicos, acordem. Vocês vão perder o país, não são os judeus. Eles possuem seu país e serão ainda mais rigorosos na defesa da própria identidade cultural e histórica. Mas vocês estão perdendo o seu país. Vocês não são antissemitas. Vocês abrigaram judeus durante o Holocausto. Isso não é quem vocês são. Reconquistem sua cidade, reconquistem Birmingham. Não entreguem isso a esses islamistas fanáticos.